Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Hoje, segunda-feira de carnaval, aqui com mais um quadro do Ayurvedades, que são pequenos drops, pequenas gotas, pequenas cápsulas de consciência aí para a gente trazer o Ayurveda para o nosso dia a dia. E o tema da nossa live de hoje, dentro do Ayurvedades, é como me organizar para ter uma rotina mais saudável. E esse tema, ele é um tema que frequentemente aparece nos atendimentos e eu percebo bastante isso também na minha vida. Quanto muitas vezes é exigente dentro da correria que a gente traz do dia a dia, a gente conseguir estar se organizando e principalmente além de se organizar, a gente conseguir ter uma rotina saudável. Porque rotina é tudo aquilo que a gente faz com consistência, com frequência. Então, o fato, por exemplo, de eu acordar e lavar meu rosto, escovar meus dentes, isso é uma rotina. É uma rotina de lavar meu rosto e escovar meus dentes todos os dias. Mas construir uma rotina saudável, muitas vezes é uma das coisas mais exigentes que a gente tem. Como fazer isso? Como dentro dessa rotina muitas vezes louca, que a gente tem 1000 atividades, trabalho, são filhos, família para dar conta, são 1000 coisas para resolver. Como que a gente consegue estar criando e construindo, aí, se organizando para ter uma rotina saudável? E muitas vezes eu percebo isso nos atendimentos, que as pessoas me dizem, tá, Thaís, eu até sei o que eu preciso fazer, eu até tenho uma noção de que é importante eu comer bem, ter uma boa alimentação, de que é importante eu ter um tempo para respirar, ter um tempo para preparar meu alimento, ter um tempo para descanso, para eu poder dormir bem. Só que como que eu consigo fazer isso, né? Como que eu consigo organizar, planejar, estruturar a minha rotina para isso acontecer? E para isso, então, eu trouxe hoje aqui, vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, uma ferramenta que eu utilizo nos meus atendimentos para a gente conseguir juntos construir uma rotina de saúde e principalmente uma rotina que seja possível. Porque essa é uma grande outra questão. Existe aquilo que é o ideal, aquilo que seria vamos supor, o suprassumo ayurvédico, digamos assim, dentro de um padrão de rotina, que seria aquilo que é maravilhoso, que é perfeito, a gente acordar antes do nascer do sol, fazer todas as nossas práticas aí, que a gente for pegar uma lista de práticas ayurvédicas, listam aí mais de 17 pontos, então a gente precisa de mais ou menos umas 2 horas, fazer tudo isso, poder ir trabalhar e conviver com os meus amigos, isso seria maravilhoso, isso seria o ideal. Porém, todavia, não é isso que acontece dentro da nossa rotina possível, dentro das nossas necessidades, dos nossos compromissos, não é isso que se manifesta muitas vezes. Não sei se é assim para vocês, mas pelo menos na minha vida é. Quantas vezes antes de dormir eu idealizo toda uma rotina, amanhã eu vou acordar, vou fazer tal, e daqui a pouco a gente vê, passou o dia e a gente não conseguiu fazer aquilo. Não sei se isso é assim para vocês também, mas na minha vida eu por muitas vezes fui muito desorganizada em muitos pontos, planejava coisas, não conseguia cumprir, começava algo, não concluía. Tinha uma grande questão de organização de tempo com aulas e atendimentos, então tinha que dar uma aula, saía na corrida já para chegar até o local, dava aula, às vezes voltava, tinha que atender. Com essa ferramenta que eu vou passar para vocês hoje aqui, a gente pelo menos consegue ter uma noção do que a gente tem no dia, porque às vezes a gente não tem nem noção disso, a gente não tem nem noção de quantas atividades a gente tem no nosso dia. Então, como que a gente vai querer organizar tudo isso se eu não tenho nem noção de tudo que eu tenho para fazer? Porque é uma porrada de coisa aí que a gente faz no nosso dia, que às vezes a gente não se dá conta, porque faz tudo aquilo no automático. Então, com essas ferramentas que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, então fiquem aqui que vai valer a pena, a gente já consegue tendo uma noção, consegue estar começando a estruturar a nossa rotina. A gente traz aqui ferramentas para vocês usarem isso a favor da rotina de vocês, para que vocês consigam ter aí uma rotina mais saudável. Então vamos começar. Quem não está com papel e caneta já pega aí. A gente vai começar com o primeiro passo. São 5 passos que vão levar a gente no final dessa live a construir um planejamento de rotina, tanto de uma rotina alimentar quanto de um básico aí de uma rotina de vida, tá? Eu vou inverter a tela para vocês estarem dando uma olhadinha. Então vamos lá. Começando pelo passo 1. Qual é a importância desse primeiro passo? Né? O que está escrito aqui? Liste abaixo todas as suas tarefas diárias. Anote tudo, mas tudo mesmo que você faz no seu dia a dia. Por que isso é importante? Porque como eu falei, muitas vezes a gente não tem noção de tudo que a gente faz no dia. Então a gente começa a fazer uma coisa, faz outra,
daqui a pouco eu tô indo buscar o filho na escola, eu volto para casa, eu faço almoço, daqui a pouco eu tenho academia, daqui a pouco eu tenho aula não sei do que, tenho meu trabalho. Tem toda uma demanda do dia que, como são inúmeras tarefas, infinitas tarefas, a gente não se dá conta de tudo que a gente faz. Então, quando a gente escreve, sempre que a gente anota alguma coisa e a gente olha para aquilo, fica muito mais fácil de a gente começar a ter uma noção e conseguir quantificar. Então, às vezes a gente acha que tem muita coisa, ao escrever, vê que não tem tanto assim, que é mais tranquilo, e o contrário também. Às vezes eu acho que minha vida é bem tranquila, mas quando eu vou ver, quando eu vou listar, eu tenho milhares de coisas para fazer. Então, sempre que a gente escreve algo, que a gente traz tanto para a escrita quanto para o visual, fica mais claro de a gente estar quantificando. Então, esse é o convite de agora. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí no caderninho de vocês e vão escrever tudo que eu faço no meu dia. Tá? Aqui eu coloquei 44 itens, opções, não necessariamente que vocês fazem tudo isso, mas fica aqui... A gente está fazendo essa listinha. Então vamos lá, eu coloquei ali exemplo, mas vamos começar pensando que eu, Thaís, sou uma pessoa que vou para o meu trabalho todo dia pela manhã. Então eu sei que eu tenho aqui a minha atividade de, por exemplo, aulas de yoga, que é uma da minha outra profissão, né? Tenho também os meus atendimentos aqui com a Ayurveda. Tenho também as lives aqui com vocês. Tem a preparação das lives, né? O tempo que eu fico antes preparando a live aqui, o material para vocês. Tem a gravação dos vídeos para entrar no canal, para entrar aqui no feed. Tenho toda a parte de fazer compras de alimentos, então ir no supermercado, faço uma atividade física. Tenho o meu momento de lazer, de ir no cinema, de jantar. Então, tudo isso são atividades que a Thaís faz no dia a dia dela. Então, cada um de vocês vai se identificar com as suas atividades do dia, tá? Eu só dei a minha como exemplo, mas vocês vão escrever aí tudo que vocês fazem. Desde a coisa que pode parecer mais idiota possível, isso aqui não é tão importante, ela pega um momento do seu dia, então é importante que você escreva assim. Então, por exemplo, ir buscar o filho na escola, ir levar o filho na escola, ir pegar roupa, visitar meus pais, ir almoçar com os meus pais, ir na farmácia, no mercado, tudo, exatamente tudo que vocês fazem, coloca aí no papel. Se não quiser fazer agora, depois quiser fazer com mais calma, mas já anota aí o tópico, né? Então, passo 1, anotar tudo que você faz durante o dia de vocês. E por que isso é importante? Que aí a gente começa a ter uma clareza, né, de tudo que eu faço, tá? E não fica filtrando, acho que isso não é importante, coloca aí no papel. Então anota tudo mesmo que vocês fazem. E aí a gente pega e vai estar olhando, né, depois quando vocês concluírem toda essa atividade, podem depois estar fazendo isso com calma. Quando vocês olharem, vocês vão ver que tem muita coisa. Principalmente hoje em dia que a gente é multitarefas, aí, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Quando vocês olharem, vocês vão ver que são muitas atividades que a gente faz no dia a dia, né? Desde de comprar ração para o cachorro até trabalho, são muitas coisas. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ter uma noção de todos os itens que a gente faz, de tudo aquilo que a gente está fazendo em diferentes áreas, tá? E aqui a gente já começa a entrar no segundo passo. Porque esse primeiro passo é apenas uma lista. Então ali, depois que vocês concluírem tudo, colocarem tudo no papel, ao olhar para aquilo vai estar uma bagunça. Vocês vão ver, meu Deus, eu faço tudo isso, e agora, em 24 horas, que nem é 24 horas, porque a gente dorme, né? Às vezes dorme 8, 10 horas, então vai reduzindo cada vez mais. Então, meu Deus, eu faço isso aí em 14, 12 horas do meu dia, como é que eu dou conta disso tudo? E dá aquele apavoro, né? Aquela aflição, assim, de meu Deus, é muita coisa. Mas isso é um primeiro passo, olhar para tudo aquilo que você faz. E nesse primeiro momento vai estar essa bagunça, vai estar tudo misturado, vai estar tudo ali nessa mistura, tudo nessa lista aqui do passo 1. Então, agora para a gente começar a ter mais clareza, para começar a perceber quais são as principais áreas, quais são os principais blocos de atividades que eu tenho no meu dia, é que entra aqui o passo 2. Então tá, quem está entrando agora... Pega essa listinha aqui, escreve sem dó, tudo que você faz no seu dia, lista tudo, tá? Coloca tudo aí, anota pelo menos o tópico para você poder fazer em casa depois com calma, anota tudo mesmo que você faz. Depois que você fez isso, vai estar aquela bagunça, tudo embaralhado, todas as áreas misturadas, a gente vai para o nosso passo 2,
Chegando aqui no passo 2, o que a gente começa a ter? Um pouco mais de organização em blocos. Então, qual é a ferramenta aqui do passo 2? É organizar todas essas atividades em blocos principais. Então, o que isso quer dizer, Thaís? Não entendi nada. A gente fez ali uma lista com todas as nossas atividades, certo? Colocou tudo ali. Agora a gente vai separar em pequenos blocos de atividade. Então, vamos supor que a Thaís é a quem faz as compras da comida da casa, é quem prepara os alimentos, é quem faz toda a parte de um pré-preparo, às vezes preparar alguma coisa no dia antes. Então a Thaís tem esse bloco ligado à alimentação. Então tudo que for ligado à alimentação, desde a compra de alimentos até o preparo, até depois o guardar, enfim, tudo que é ligado à alimentação, preparar às vezes lanche para os filhos, marmita para levar, tudo isso vai entrar nesse bloco. Aqui eu estou dando um exemplo, tá? Vocês vão criar os blocos que vocês quiserem. Mas, por exemplo, que eu tenho esse bloco alimentação. Tudo que é atividade que eu coloquei lá na minha lista do passo 1, eu vou colocar aqui bloco alimentação, vou colocar tudo ali. Vamos supor que eu tenho um bloco de coisas que eu faço na rua. Sabe aquelas voltas que todo mundo tem para dar? E quando tu vê, tu passou o dia inteiro fazendo volta, é ir no mercado, vai na lotérica, daqui a pouco tem que ir no dentista, daqui a pouco pega um exame do filho, daqui a pouco eu tenho que passar lá para resolver alguma coisa no cartório. Sabe essas voltinhas que quando a gente vê, tomou às vezes toda uma manhã da gente, a gente sai para fazer uma coisa e quando vê, passou a manhã toda, né? Ou pior ainda, faz como eu fazia. Eu tinha, por exemplo, que ir na lotérica, na época que eu não conhecia o Internet Bank, né, os aplicativos. Ia na lotérica na terça, beleza. Daí tinha uma coisa para fazer no cartório, mas eu dizia, não, deixa que eu vou amanhã. Daí quarta-feira, de novo, a Thaís saía lá pela manhã para ir no cartório. Aí beleza, daí a Thaís voltava para casa na quarta, na hora do almoço lembrava, nossa, eu tenho que ir no mercado. E aí à tarde a Thaís saía de novo para ir no mercado. Então percebe que todas essas atividades foram atividades na rua e o quanto eu perdi tempo indo quebrado é muito diferente quando a gente pega um bloco, por exemplo, o bloco de coisas para fazer na rua. Pego esse bloco e listo ali tudo que eu faço na rua, tá? Dentista, médico, consulta, resolver coisa no despachante, essas coisas, né, da Matrix que a gente sabe que todo mundo tem. Então, vamos supor que eu organizo tudo isso no bloco da rua. Daqui a pouco vocês vão entender nos próximos passos por que é importante ter esses blocos. Pego tudo isso que eu tenho para fazer nesse bloco e coloco na quarta de manhã. Então, quarta de manhã é o dia que a Thaís sabe que ela tem o bloco das coisas para fazer na rua. Então, aquilo que ela tem para fazer, quando ela foi marcar um médico, um dentista, alguma reunião fora, ela vai marcar na quarta de manhã, que ela sabe que é aquele momento que ela vai estar na rua. Então isso economiza muito mais tempo e nos deixa tempo para fazer outras coisas. Então muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas me dizem, ai Thaís, mas eu não tenho tempo para preparar meu alimento, eu não tenho tempo para ir no mercado, então eu estou em casa, eu estou no trabalho e eu vou lá e peço uma comida pelo iFood. Será que não tem tempo mesmo? Ou a gente só não está sabendo organizar o nosso tempo, priorizando uma rotina saudável? Porque tem aquela velha frase que eu vou falar aqui, eu sei que ela tá super batida, mas ela é muito verdadeira, pelo menos para mim. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, se eu tenho como prioridade na minha vida ter uma rotina saudável, eu vou fazer algum jeito, alguma maneira, vou buscar uma ferramenta para isso acontecer. Então, se você está aqui numa segunda-feira à noite, segunda de carnaval, você já deu esse passo, né? Então você está de parabéns que você já tem essa consciência e com certeza já está priorizando uma rotina muito mais saudável. Então muitas vezes a gente tem tempo, só que a gente não direciona ele bem, não organiza ele bem, como esse exemplo que eu dei. Às vezes eu vou, cada dia da semana, em períodos diferentes, quebrado, eu saio para fazer alguma coisa. E quando a gente começa a ter essa consciência dos blocos, a gente consegue condensar as atividades. Vamos lá, nós estamos agora no passo 2. Então, passo 1, lembrando, a gente listou todas as atividades, agora no passo 2 a gente vai organizar em blocos. Então, aqui eu dei o exemplo, bloco da alimentação, bloco das coisas da rua, bloco dos filhos, se você tem filho, tudo aquilo que você faz ligado ao seu filho, bloco da atividade física, que é muito importante, né? Eu, por exemplo, eu faço yoga num dia, vou para academia em outro, faço dança em outro e gosto de caminhar também.
Então, imagina se eu pego isso e deixo isso tudo solto. Às vezes eu vou passar o dia inteiro fazendo uma atividade física e não vou produzir outras coisas. É muito diferente quando eu escolho, né? Não, 3 vezes na semana vai estar esse bloco da atividade física aqui. Então, esse é o meu tempo para fazer minha atividade física. E aí o tempo é você quem diz. Não sou eu que vou dizer, não é outra pessoa que vai dizer, você que vai dizer. Eu tenho 1 hora do meu dia para fazer atividade física. Vai colocar o bloco da atividade física e encaixar nessa hora do dia. Não, eu tenho 30 minutos. Beleza, vai lá. Eu hoje consegui fazer isso. 30 minutos de atividade física. Eu comecei a fazer 1000 coisas, acordei. Quando eu vi, tava já... A academia hoje fechava meio-dia, né? Porque é carnaval, aqui a minha cidade é pequena, então a academia fecha aí meio-dia, nos dias de carnaval. E era quase 11h30, eu me dei conta, digo, nossa, a academia fecha meio-dia, eu vou lá. Fui lá, fiz meia hora. Tá? E não foi migué, foi muito bem feito, encaixei esse bloco de atividade física nesse período do dia. Esses foram os 2 primeiros passos, tá? Lembrando que a gente tem 5 passos. O que eu ouço geralmente em atendimentos aqui pelo direct, que vocês me enviam, Thaís, como eu organizo minha alimentação? Eu não tenho tempo para conseguir ter uma alimentação saudável, não dá tempo de cozinhar. E eu sempre falo que o meu almoço, ele acontece em 1 hora, né? Desde do pensar no que eu vou fazer até o picar as coisas, cozinhar, preparar, estar pronto, eu levo 1 hora. Para muitas pessoas isso é muito tempo, não tenho essa 1 hora, beleza, a gente vai conseguir aqui estar ajustando isso em menos tempo. Para outras pessoas é pouquíssimo tempo, né? Principalmente pessoas que gostam de preparar aqueles pratos que não são a minha praia, aqueles pratos hiper, mega, ultra elaborados. Então, por exemplo, eu não tenho tempo de preparar meu almoço. Tá, mas o que tu fez no almoço? Eu fui preparar um nhoque, ou eu fui fazer a massa do macarrão. Concorda que aí vai levar pelo menos, 2, 3 horas, né? Então, não é o meu estilo de preparo de alimento. Eu gosto de algo mais prático, mais rápido. Então, a gente vai entrar aqui agora, principalmente nesse aspecto de como planejar uma rotina alimentar saudável, com uma ferramenta que eu compartilho só nos meus atendimentos e hoje estou trazendo aqui para vocês, porque eu comecei a perceber o quanto ela é eficaz, o quanto ajudou as pessoas a realmente estarem se organizando. Porque às vezes acontecia isso, a pessoa vai trabalhar, não organizou a alimentação dela antes, nem pensou, tipo, depois eu vejo. Chega, ela tem aquele tempinho, às vezes come fora, mas às vezes tem aquele tempinho para vir em casa comer. A pessoa já chega morrendo de fome, principalmente se é um pita, né? Se é uma pessoa que está com fogo digestivo super alto aí no horário do meio-dia. E aí ela tá naquela fome e não tem nada, ela abre a geladeira, ela vê lá uma pizza, não sei, de 3 dias atrás e ela pega e come aquilo, né? Porque ela tá com muita fome, ela não se organizou, ela não vai ter tempo nem paciência para esperar, então ela come o que ela vê pela frente. Pior ainda se isso acontece na rua, né? Eu tô com muita fome, tô na correria, sem tempo, vou lá e peço pelo iFood ali qualquer coisa, ou vou no restaurante, como aquilo que é mais rápido, passo no McDonald's, comer um fast food. E eu sempre gosto de dizer que tem muitos alimentos saudáveis que são melhores fast foods. Espera aí, meu celular quis dar uma desabadinha. Por exemplo, a banana, por exemplo, a gente pegar e preparar um macarrão, que seja um macarrão ali só com alho e óleo, já é um fast food que eu só preciso cozinhar, aquecer a água, cozinhar um macarrão, que muitas vezes leva bem pouquinho tempo e não é miojo, né? O miojo faz essa propaganda, mas a maioria do macarrão ele também cozinha rapidinho. Então não tem muita desculpa, tá? Trazendo de novo aquela frase já batida que eu falei, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, tá? Então vamos lá, vamos começar agora no passo 3. Então vamos lembrar, passo 1, a gente listou tudo que a gente tem para fazer, mas tudo mesmo, tá? Que eu faço ao longo da minha semana inteira, todas as minhas atividades. Passo 2, eu organizei isso em blocos, fui ali e dividi, pequenos blocos, colocando as minhas atividades dentro desses blocos, beleza? A gente vai agora para o passo 3, e aqui é um passo que já vai entrar específico num planejamento alimentar, porque é algo que eu falo muito aqui com vocês, é algo que eu vejo muito nos atendimentos e sei o quanto essa ferramenta pode auxiliar a estar planejando uma rotina alimentar mais saudável, tá? Vamos lá? Passo 3, aqui então depois desses 2 primeiros passos a gente começa a olhar mais específico para as nossas escolhas alimentares. Como que eu posso ter essa alimentação mais saudável, organizar melhor a minha rotina? Então, como que a gente vai começar a fazer? Primeiro, eu vou começar a olhar
Começando da mesma forma que a gente fez a nossa listinha lá no passo 1, quando a gente estava bem perdido, não sabia de todas as coisas que a gente faz no dia, agora a gente vai estar também olhando para aquilo que a gente come. Então, às vezes a gente não consegue estar planejando a nossa rotina alimentar porque a gente não tem nem noção de quais são realmente os alimentos que me fazem bem e quais seriam as ideias que eu poderia ter de preparo desses alimentos. Vou deixar aí a tabelinha aqui para vocês estarem anotando, né? Eu sugeri vocês terem um caderninho aí com uma caneta ou anotar no bloco de notas do celular, que vai ser meio difícil porque vocês estão me vendo aqui, então é melhor o papel e a caneta mesmo, tá? Então, da mesma forma que a gente listou as nossas atividades e teve mais clareza e mais consciência delas, da mesma forma a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar e vou fazer uma listinha dos alimentos que me fazem bem. Por que isso? Porque, gente, ninguém tá afim de comer alimento que faz mal, concorda? Eu, pelo menos, não tô. Eu não acho que nenhum de nós aqui veio para essa vida, escolheu estar nesse plano para comer aquilo que faz mal. Para viver estufada, viver com gases, para viver com dor de estômago, viver aí com sobrepeso, com desconforto. Eu não consigo entender que isso é o objetivo da vida de alguém, certo? Não sei como é que é para vocês, mas para mim, eu quero comer aquilo que me faz bem, aquilo que me dá mais saúde, aquilo que me dá mais energia. Então, para isso, é importante que eu tenha consciência daquilo que me faz bem, dos alimentos que fazem bem. Thaís, eu não tenho a menor ideia. Então, você acompanha mais aqui as minhas lives, eu já falei isso bastante, sobre a ideia de a gente ter mesmo um diário de autoobservação, onde eu vou lá e anoto, hoje comi banana, beleza. 1 hora depois, tô bem, tô legal. 2 horas depois, tô bem, tô legal. 3 horas depois, tô bem, tô legal e tô com fome. Beleza, banana é um alimento que me faz bem. Digeri bem, me deu energia, show de bola. Hoje eu comi banana. 1 hora depois, tô com azia. 2 horas depois, tô morrendo de azia. 3 horas depois, tomei um estomazil, sei lá o que vocês tomam aí quando tem azia. Percebi que a banana não é tão legal, tá? E se eu sou teimoso, se eu sou um pita e eu vou querer fazer testes, né? Talvez eu vá comer a banana em outro dia de novo, para ver, comprovar, né? Porque além de tudo a gente sempre é pesquisador, o nosso corpo é um laboratório, eu sempre falo isso, então a gente testa, né? A gente é acima de tudo um pesquisador do nosso próprio corpo. Então fui lá e comi banana de novo, azia, 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 azia. Então concluí que a banana não me faz bem. Então eu, como um ser consciente, inteligente, que eu sei que todos vocês são, o que eu vou escolher? Não comer mais banana. Ou encontrar novas formas de preparo. Exemplo da banana, usei a banana porque acontece isso muito com as pessoas que eu atendo, a gente experimenta comer essa banana ao invés de crua cozida, ao invés de pura com canela, com cardamomo, com gengibre e tudo mais que o Ayurveda tem de tempero para ajudar a gente. E a gente começa a ver que ok, eu estou digerindo a banana bem com os temperos, aí eu uso a minha inteligência alimentar para, ok, então quando eu comer banana eu vou estar usando os temperos, certo? Então, isso é muito importante, vocês terem uma noção de alimentos que fazem bem, alimentos que não fazem bem. Thaís, eu como pão e não tem problema nenhum, né? Então, não tem uma regra aqui. Hoje aconteceu um fato, né, de uma cliente me pediu uma tabela, se eu poderia dar para ela uma tabela. E aí eu coloquei para ela como que funciona a minha visão sobre alimentação, sobre corpo e como que funciona o meu trabalho. Que a gente quer tirar as tabelas da jogada, né, as tabelas alimentares, porque a gente quer desenvolver uma consciência, eu quero desenvolver uma inteligência alimentar sobre aquilo que eu como e nesse corpo que come. Então, as pessoas me perguntam, esse pão pode comer? Como é que tu se sente quando tu come pão? Tu digere bem esse pão? Digiro tudo bem, tranquilo, nunca tive problema com pão. Beleza, então come pão. Não, eu como pão e fico super estufada, fico com gases, meu intestino tranca e barará, e todo aquele papo que todo mundo já sabe sobre glúten. Então não come pão, então encontra outras alternativas, né? Ah, mas eu não sei. Estamos aqui para isso, estamos aqui para ajudar. Coloquei hoje, inclusive, para quem não curte o pão, coloquei uma receita ali de panqueca de aveia, quem não viu depois, não agora, que senão vocês vão perder. Depois vai ali no feed, tem a opção doce, salgada, use sua criatividade, não quer ver a Thaís, procura outra pessoa, tem trocentos aqui. Bota no Google, enfim. A Vânia diz que é a louca das tabelas. Quem nunca, né, Vânia? Quem não adora uma tabela? Por que a gente gosta tanto de tabela? Só fazer um parênteses aqui, nós já vamos voltar. Isso aqui é uma tabela, né? Que a gente está usando, mas é uma tabela de organização, né? Por que a gente gosta tanto das tabelas? Porque a gente tem preguiça, né? Eu tenho preguiça de pensar, dá muito trabalho, né? Tem que olhar pro meu corpo, tem que pensar aquilo que eu gosto de comer, aquilo que eu não gosto de comer, aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz bem, não.
Vou pagar alguém, ó, tô te pagando, Thaís, tu vai me dar uma tabela, isso é o mínimo que tu vai fazer por mim. Não é isso que a gente quer? A gente quer terceirizar, né? A nossa consciência, a nossa saúde. Então a gente pega e diz, não, tu me dá uma tabela e tu vai dizer o que eu tenho para comer. E aí eu digo, não, eu não tenho essa responsabilidade sobre a sua pessoa, sobre a sua saúde. Então você vai se observar, você vai ser o seu próprio laboratório. Eu sei o que é bom para mim, cada um vai saber o que é bom para você. Às vezes me falta criatividade, aí que é o ponto, aí que é o bom, que nós vamos voltar para cá agora, tá? Aqui a gente vai estar trabalhando isso. E a gente começa como? Olhando primeiramente alimentos que me fazem bem. Então aqui, só aqui, tabela que seria o plano alimentar, tabela nutricional, não aquelas tabelas que existem, falando da minha área, né? Não sou nutricionista, sou terapeuta ayurvédica, então sabe, sou Vata, descobri que sou Vata. Vou lá e boto alimentos adequados para Vata. Então eu só como aquilo que a tabela diz que é bom para Vata. Sou Pitta, só vou comer aquilo que é bom para Pitta. É aí que eu estou querendo dizer, né? Essa listinha de tabelas. Não tabela nutricional, né? Isso é outra coisa e não sei falar sobre isso. Tabela nutricional, tu diz acredito, de proteínas, carboidratos e tudo mais. Isso é super importante, principalmente dar uma olhada nisso, no rótulo dos alimentos, tá? Boa pergunta, né? Pode gerar essa confusão. Isso é maravilhoso, a gente conseguir ver às vezes o nível que tem ali de sódio num alimento, isso é ótimo, tá? Tô falando da tabela dos doshas, as pessoas ficam enlouquecidas, né? Eu fiz uma live semana passada sobre isso, né? Aqui no Ayurvedades, falando sobre esse enlouquecimento, querer saber qual é o meu dosha, aí eu descubro o dosha, aí eu quero me grudar na tabela do dosha e só comer aquilo que a tabela me diz que é bom pro dosha. E isso não é a consciência do Ayurveda, né? O Ayurveda é liberdade, então é a gente tirar essas tabelas e trabalhar a nossa consciência. Passo 3, novas escolhas. Então eu vou ter essa nova consciência, vou começar a listar todos os alimentos que eu já sei, já experimentei, já testei, todos os alimentos que me fazem bem. A partir disso, vou começar a ter ideias de pratos. Thaís, eu não tenho ideias de pratos, não tenho criatividade. Cola aqui no Instagram, cola lá no Telegram, tô sempre compartilhando lá dicas, receitas, tô sempre compartilhando aqui dicas e receitas pelos stories, postando aqui no feed. Não curte as minhas receitas, tem infinitas pessoas aqui no Instagram que vocês podem estar seguindo. Não curte Instagram, vai lá no Google, tem muitas coisas hoje que podem ajudar a gente. O que geralmente eu faço? Às vezes eu olho uma receita para me inspirar. Eu não curto muito seguir receitas, né? Seguir aquele... milimetricamente ali, pesar, 2 xícaras 100 gramas e tal. Eu me esforço em fazer isso para passar para vocês, mas eu, Thaís, gosto de ir ali mexendo mais no olho, mesmo a culinária mais intuitiva e criando os meus próprios pratos, né? De acordo com aquilo que eu observo no meu corpo, de acordo com o momento atual de vida que eu tô, na estação que eu tô, no local que eu tô. Isso eu já falei em várias outras lives. Então vamos lá. Alimentos que me fazem bem, você listou aqui e tem uma ideia de prato. Então, por exemplo, eu listei aqui que me faz bem comer tomate, batata, sei lá, abobrinha, cenoura, macarrão, paranana. Vou começar a ter algumas ideias de prato. Pô, com esses ingredientes aqui, o que eu posso fazer aqui? Será que fica gostoso eu pegar um macarrão com um tomate e com uma cenourinha e com uma cebola? Então, vai fazendo aqui uma junção para que aqui comecem a surgir algumas ideias, né? Então, utilizando aquilo que é bom para vocês, tá? Então, essa é a dica desse passo 3, certo? Anotaram aí? Já colocaram no caderninho? Então, vamos lá, vamos avançar. Depois que eu fiz isso, eu vou começar a especificar, a deixar mais específicos os momentos do meu dia. Café da manhã, pergunta aí para você, faço em casa ou faço na rua? Qual o tempo médio de preparo se eu faço em casa? Qual o tempo médio de deslocamento se eu tô na rua? Não, eu tô em casa e eu tomo meu café da manhã na rua. Quanto tempo você leva para sair da sua casa e ir até esse local, na padaria, né? Ou se você está em casa, quanto tempo você leva para preparar o seu café da manhã? Então aqui você já vai ter essa noção de tempo e aqui já algumas ideias de pratos que a gente já fez aqui, tá? Se não tinha pensado nada para café da manhã, agora é o momento. E isso, novamente, não tem uma regra, né? Quando a gente estuda Ayurveda, a gente vê que cada biotipo, cada corpo é um universo. Então, tem pessoas que vão ter uma melhor adaptação a tomar suco aqui pela manhã,
a comer uma batata doce, a fazer um omelete. Tem pessoas que vão se dar muito bem com o jejum, então não tem uma regra. Por isso que cada um de vocês vai estar fazendo isso. Café da manhã, ok. Almoço, mesma coisa. Eu faço em casa, quanto tempo que eu tenho para preparar? Vamos supor que eu chego do trabalho 11h30, eu preciso estar almoçando meio-dia, porque 1 hora eu já tenho que levar meu filho na escola. Então eu tenho o quê? Meia hora. Tá? Dentro dessa meia hora, o que eu posso fazer de prato com aqueles alimentos que me fazem bem, que vai ser possível dentro desses 30 minutos, tá? Então aqui entra aquilo que eu falei antes. Não adianta eu dizer, mas eu adoro comer lasanha. Tá, querida, mas vamos combinar que lasanha em 30 minutos vai ser meio puxado, a não ser que já esteja tudo pré-pronto. Aí entra a organização dos blocos. Mas vamos combinar que fazer uma lasanha em meia hora, se eu for ter que fazer todos os passos, não vai rolar. E aí a gente fica frustrado, eu não consigo fazer, não consigo preparar meu almoço e tal. Aqui, principalmente para almoço, eu queria trazer uma dica para vocês, um investimento para a vida, que é até um forno elétrico. Um forno que tem um timer, sabe? Que você coloca lá o timer. Por quê? Porque a gente consegue botar ali legumes, vamos supor, que é o que eu geralmente faço quando eu tenho pouco tempo. Vou lá e pico, sei lá, abobrinha, abóbora, cebola, ou cenoura, berinjela, o que vocês quiserem. Coloca num refratário, coloca um azeite de oliva, um salzinho, bota ali os temperinhos que você gosta, bota no forno, liga o timer. Eu já sei, por exemplo, que esses legumes levam 30 minutos para assar no meu forno. Boto 30 minutos. Tenho liberdade para sair de casa, para ir fazer outra coisa. Não tenho que ficar ali, sabe, preso no fogão. Ai, meu Deus, se deixar queimou, não queimou. Já tenho essa noção, já tenho essa liberdade. Então, como eu trabalho em casa, eu consigo ir fazer um atendimento, eu consigo ir fazer outras coisas, ou até varrer a casa, né? Pegar esse bloco da limpeza da casa, que acho que é todo mundo que é adulto que tem. Pego esse bloco e encaixo, enquanto o legume está ali. Deixar o meu arroz de molho um dia antes. Ele vai ficar muito mais fácil para cozinhar, muito mais rápido. Deixar os grãos de molho, cozinham muito mais rápido. Então não precisa estar lá naquela bota, panela de pressão, meu Deus, aquela tensão, aquele medo, será que vai explodir a panela, não vai, enfim. Então ter essas dicas, né? E o forno elétrico mesmo para mim foi uma libertação. Bota no forno elétrico, liga lá e esquece da vida. Às vezes eu chego em casa de algum compromisso e o teu almoço está ali pronto, né? O teu legume está pronto. Ou fez uma torta, botei legumes, fiz um escondidinho, um pirê de aipim em cima de batata, tá ali prontinho. E isso é praticidade, isso é ter noção das minhas atividades, é ter organizado as minhas atividades em blocos de atividades, saber aquilo que é bom para mim, ter me organizado para preparar, e é isso aí, né? Vida nossa, possível, a gente faz aquilo que dá. Sábado eu tenho mais tempo, eu tenho todo o bloco da minha manhã de sábado livre, beleza, vou fazer minha lasanha, vou fazer aí meu macarrão, vou preparar a massa, abrir um vinho, né? Fazer tudo com muito mais calma, porque é isso que a gente tem para hoje, né? Quando a gente tem tempo, a gente pode fazer algo mais elaborado, quando a gente não tem, a gente faz aquilo que é possível, beleza? Fizemos então isso, almoço, né? Fizemos café da manhã, almoço, e aí a gente vai lanche da tarde, se você curte fazer um lanche da tarde, mesma coisa, faz seu lanche da tarde em casa, faz na rua, tenho que me deslocar, ou eu já preparei em casa, vou levar. O que eu posso ter de ideia aqui de prato para fazer? E aqui é importante a gente ter consciência mesmo se a gente tem fome nesses horários, em todos esses horários que eu estou trazendo aqui. Porque às vezes a gente acaba comendo porque é hábito e eu tenho que comer, senão eu passo mal. Não, ninguém passa mal, ninguém vai morrer se ficar um período sem comer, tá? Não se preocupa. Já fiquei alguns bons períodos sem comer e tá tudo certo. Sempre importante, já falei aqui trocentas vezes, como que tá a fome. Se eu tenho fome, eu como. Se eu não tenho fome, adivinhem, eu não como. E tá tudo certo, tá? Então, se você curte um lanche da tarde, se você tem fome lanche da tarde, você vai organizar aqui também. Mesma coisa jantar. Tem pessoas que curtem jantar, tem pessoas que não curtem jantar e tá tudo bem. Você vai fazer o mesmo esquema. Pega lá sua tabelinha, vamos voltar aqui, alimentos que me fazem bem, destrinchou aqui, ideias de prato com esses elementos, vou brincando, combinações diferentes, tal, vou unir uma coisa com a outra, e aqui eu vou ter ideias de pratos. Com isso, vou pensar no meu café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, se eu curto fazer essas coisas. Deixa eu dar uma olhada em alguma pergunta. Tudo bem congelá-lo? Vamos lá de novo, né? Existe aquilo que é o ideal, o suprassumo ayurvédico, e existe aquilo que é possível.
o ideal é que a gente prepare e consuma ou na hora ou no dia. Então, ok, eu fiz um almoço, preparei um pouco mais de almoço, vou comer na janta, beleza. Não é tão legal, falando no nível nutricional, de perda de nutrientes e também no nível mais sutil de prana, de energia vital, que eu guarde em potinho requente, guarde em potinho requente, ou congela, descongela, congela, descongela, porque isso perde não só nutrientes, como o prana, que é a energia vital, a vida que tem. Sabe quando tu tá numa horta, assim, não sei se tu já teve essa oportunidade de estar numa horta ou ir numa feira, tu vai lá e colhe aquela cenoura, aquela beterraba, ou pega uma fruta do pé, tu come aquilo com gosto, né? A gente sabe que aquilo tá rico em prana, em energia vital. Bem diferente quando a gente compra algo já pronto, né? Já processado, e aí entra na tabela de alimentos in natura, isso fresco, processados e ultraprocessados. Então, isso seria o ideal, ter uma alimentação mais fresca, preparada na hora. Porém, tem o que é possível, né? Então, se tu me perguntar, Thaís, é melhor que eu coma algo que eu congelei ou que eu vá comer McDonald's na hora do almoço? Óbvio que o que tu congelou, tá? Então, pega aquilo que é possível para ti. Fazer um alimento em um dia, congelar fresquinho para a semana? Pode. Se for o teu possível, beleza. Até que consigas, o máximo possível, estar trazendo uma alimentação mais fresca. Então a gente fala aqui com verdade, com possibilidade, com vida real. A gente não está aqui idealizando. Eu poderia estar aqui dando um monte de lição de moral. Não, pessoal, não pode congelar, blá, blá, blá. Mas muitas vezes não é a rotina de vocês. Se é o que é possível para vocês hoje, beleza. Eu preciso fazer a minha refeição do almoço com alimento congelado. Então, quem sabe a gente faz as outras com alimentos frescos. Ah, Thaís, não dá, eu tenho que fazer a janta congelada também. Então, quem sabe só o café da manhã ou um lanchinho da tarde, se tem fome e tal. Então, vamos tentando encaixar dessa maneira, fazendo aquilo que é possível. Vamos lá, então, para os últimos passos. Nós temos mais 2. Vamos seguir, então, para o último passo. Organização. Então, chegou a hora aqui. Aqui a gente estava ainda num planejamento e aqui a gente vai organizar o quê? Numa tabela do dia. Então, aqui eu dividi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Dividi entre manhã, tarde e noite. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os meus blocos. Atividade física. Aonde que eu vou encaixar dentro da minha semana atividade física? O meu bloquinho de atividade física. Ah, eu tenho esse tempo na segunda, na quarta e na sexta, bem cedinho, 7 horas da manhã. Encaixei esse bloquinho aqui. Depois eu tenho o quê? Meu bloco de trabalho. Então, beleza, ali 8h30, 9 horas da manhã, vamos lá, trabalho. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Entenderam o raciocínio? Tenho as coisas da rua, né? Coisas para fazer na rua. Eu tenho livre, sei lá, sexta-feira à tarde. Então, eu pego tudo que eu tenho que fazer no bloco da rua e coloco aqui na sexta. É tipo um planner, isso mesmo, tá? Então assim a gente vai brincando. Então eu já tenho lá claro os meus blocos, fica muito mais fácil do que eu pegar isso aqui e dizer, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que ir no mercado? Quando é que eu vou no mercado? Pega aquele bloquinho, né? Olhando agora específico para alimentação. Eu já sei que eu tenho 30 minutos, aquele exemplo que eu dei, eu tenho 30 minutos para preparar meu almoço. Então, aqui no finalzinho da manhã, eu tenho das 11h30 ao meio-dia para preparar meu almoço. Beleza. Será que aqui no domingo à noite eu não consigo encaixar um bloquinho de preparação dos alimentos para que eu já possa deixar picado, algumas coisas de molho, talvez algumas coisas já pré-cozidas, para me facilitar nesses outros bloquinhos aqui? Então, aqui a gente vai brincando de encaixar os bloquinhos de acordo com a necessidade de cada um de vocês, de acordo com a rotina de vocês. Coloquei aqui uma outra opção, para quem não curte essa divisão, manhã, tarde, noite, tem essa possibilidade também de inteiro, né? Eu pego e encaixo meus blocos aqui. Se você não curte ter organização sábado e domingo, dá de tirar isso aqui, né? Deixa só os dias de trabalho. Então aqui seria essa opção de a gente estar fazendo a nossa organização. Recapitulando, então, de novo, a gente lista, depois organiza em blocos, depois já voltado mais para um olhar para alimentação. Eu vou vendo que alimentos me fazem bem, começo a trabalhar minha criatividade, pensando em ideias de pratos, depois vou olhando mais específico para como eu posso organizar essa minha alimentação. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E depois eu faço um bem bolado aí disso tudo e vou estar encaixando dentro do meu calendário ali, do meu planner semanal. Então isso vai funcionar para cada pessoa de um jeito.
Pode ser que você olhe isso e diga, Thaís, não curti, não funciona para mim, né? Dentro dos atendimentos eu consigo fazer isso, de estar vendo outras possibilidades, então, de a gente estar organizando a rotina dessa pessoa, quando ela não se adapta com isso, né? Os pitas vão adorar, vão super se identificar. Nossa, adoro, já quero começar amanhã aí fazer minha planilha, que eles adoram uma planilha. Vão ter pessoas que não vão ter nenhuma identificação com isso, não vai rolar, não vai dar de fazer. E aí tem essa liberdade do quê? De você criar o seu jeito. Trouxe aqui algumas alternativas, algumas possibilidades. Fiquem aqui comigo, tá, pessoal, que já está saindo da live, que eu vou disponibilizar isso para vocês, vou falar onde daqui a pouquinho. Então existe a possibilidade de a gente pegar essas ferramentas e criar a nossa maneira, a gente criar a nossa rotina, construir do nosso jeito. Então eu, Thaís, como que funciono? Funciono muito bem com o Google Agenda. Coloco no Google Agenda ali como se fossem os meus blocos, né? Lá quem usa Google Agenda sabe que dá de colocar as cores, né? Nos tags. Então eu consigo colocar lá, sei que sempre que é amarelo é uma reunião, sei que sempre que é azul é uma atividade física, laranja é um momento da alimentação. Então assim eu tenho a organização da minha semana, né? O Google Agenda tu consegue ver tanto planejamento diário ali, semanal. Eu consigo ali ver, esse é o meu planner. Então aqui, beleza. Como que eu consigo encaixar melhor? Tem dias que vai estar mais cheio com alguma atividade, mais vazio em outra. E essa é a maneira que funciona para mim. Tem pessoas que curtem ter isso impresso no seu quarto, no seu trabalho, que são mais visuais e gostam de acordar e já ver aquilo. Beleza, tem pessoa que curte que está colocando lembrete de celular. Para lembrar, agora é o teu momento de preparar o almoço, agora é o teu momento de almoço. Então, é importante que cada um de vocês perceba o que é melhor, qual ferramenta que vocês se encaixam mais e que, principalmente, isso consiga trazer essa organização para vocês terem uma rotina mais saudável. Beleza? Então, galera, como eu falei para vocês, essa é uma ferramenta que eu compartilhei aqui hoje, que eu só compartilho ela em atendimentos e, olha, geralmente é num segundo atendimento, ainda nunca é no primeiro. Mas como eu comecei a perceber que ela é uma ferramenta muito eficaz, que ela realmente ajudou muitos clientes meus a se organizarem, a conseguirem preparar uma alimentação mais saudável, a ter uma rotina mais saudável, que eu compartilhei hoje ela aqui com vocês, dessa maneira meio tosca aqui, né? Vai, inverte a tela e tal. Mas eu acredito que deu, né? Que deu de a gente pegar ali, quem anotou no caderninho ou não. E eu tô hoje, né, como é segunda de carnaval, tô boazinha, eu vou estar compartilhando essa ferramenta com o pessoal lá no grupo do Telegram, tá? Para eu conseguir estar enviando essas tabelas todas aqui para vocês. Então, tudo que eu mostrei aqui nessa tela para vocês vai estar lá no grupo do Telegram. Thaís, não tô no grupo do Telegram, como é que eu entro? Vai ali no link da minha bio, tem um link chamado Linktree, clica ali, vai estar escrito Telegram, o grupo Telegram, alguma coisa assim. Vocês entram lá, a gente lá está compartilhando muitas coisas, eu compartilho conteúdo mais específico, às vezes mando algum vídeo, compartilho receita ali em tempo real que eu estou fazendo, então é um nosso fofinho ayurvédico, eu digo, como se fosse para mim ali a gente junto tomando um café, ao redor de fogão a lenha, um lugar que a gente consegue ter essa interação melhor. Então vou colocar tudo isso lá no grupo Telegram, tá? Quem está lá, daqui a pouquinho já vou estar disponibilizando, quem não está, dá esse tempo de entrar. E o Telegram ele é bom também porque quando vocês entram, vocês já conseguem ter acesso a todas as mensagens que eu já mandei. É diferente, completamente diferente do WhatsApp, quando a gente entra, tu entra meio perdido, né? Daí as pessoas têm que ficar atualizando ali, mandando 1000 vezes a mesma coisa. Telegram não, entrou, tudo que eu postei desde o primeiro post até agora, vocês vão ter acesso, tá? Então quem não tá, vai lá e entra, quem tá no Telegram, daqui a uns 5 minutinhos já vão estar as tabelas lá. Gratidão! Tem uma dica, será que dá tempo? Dá. Quem vai tomar agora uma cervejinha ou fazer alguma coisa, tem uma dica ayurvédica para evitar ressaca, que a gente faz antes de beber. Então já tem que estar consciente que não, hoje eu vou beber e se eu quero ir, não, hoje eu vou beber forte. Essa dica ela ajuda bastante. Fazer uma mistura de gengibre em pó com mel. Pega ali mais ou menos uma colherzinha de chá de gengibre com um pouquinho de mel, mistura, come aquilo e vai pra folia, com certeza aí vocês vão sentir bem menos os efeitos da ressaca. Beleza, galera? Boa noite, então. Gratidão.